Hoje eu quero trazer para você 3 motivos pelos quais as constelações têm alcançado tanto destaque. E quero dizer mais, com aquilo que eu vou trazer nesse vídeo hoje você vai entender por que elas vão alcançar muito mais destaque do que já alcançaram hoje. Você vai entender algumas outras coisas também que regem as constelações. Hoje eu quero trazer para você um princípio básico que norteia as constelações. E eu sei que quando chegar lá no terceiro, você vai entender muito mais ainda por que elas vão crescer e vão crescer cada vez mais. Isso para mim é muito claro, mas talvez para muitas pessoas não seja. Então vamos lá para o primeiro grande motivo. Por que será que as constelações têm alcançado tanto destaque na mídia? Por que será que as constelações têm alcançado tanto destaque nos meios acadêmicos? Por que será que elas têm alcançado tanto destaque na área educacional, na saúde? Por que será que elas têm alcançado tanto destaque no jurídico? Sabe, hoje os operadores de direito estão correndo atrás das constelações, eles precisam saber mais e mais sobre as constelações. Mas por que será que isso acontece? Por que será que elas estão indo cada vez mais para outras áreas? O que faz dessa abordagem algo tão especial? O que faz com que essa abordagem comece a ser aceita em meios acadêmicos que até então olhavam para ela como uma pseudociência? O que faz com que isso aconteça desta forma? Eu vou te falar o que é que faz. E sabe, esse primeiro ponto que eu vou te colocar, o primeiro motivo que eu vou te colocar agora, talvez seja um dos mais significativos dentro do processo como um todo. Porque elas estão, o primeiro motivo, sabe por que elas têm tanto destaque? Porque elas estão baseadas, as constelações estão baseadas em 3 leis que regem a humanidade, que regem o universo. Cara, dá para você entender que essas 3 leis, elas regem todo e qualquer sistema. E aí algumas pessoas dizem, então Bert Hellinger foi lá. Não, ele não inventou. Isso, na verdade, ele mesmo diz isso. Essas leis já estavam lá. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas hoje eu quero trazer para você alguns outros princípios que talvez eles passem despercebidos. E é legal que a gente saiba deles e que a gente junte com esses 2 outros motivos, porque isso talvez te faça repensar algo ou entender algo de uma forma muito mais profunda. Ou até se decidir por algo também. Muitas pessoas têm procurado dentro das constelações, ou têm procurado as constelações, formações em constelação, como um meio, um mecanismo para crescer dentro da sua área. Isso é possível? Lógico que é possível. É muito possível. Então, quais são essas leis que regem o universo, Freud? Quais são essas leis que regem a humanidade, Freud? Essas leis que regem o universo são 3 leis básicas que estão contidas dentro da teoria geral dos sistemas. E aí eu quero falar de um grande pesquisador, que foi um biólogo austríaco, Ludwig von Bertalanffy. Já falei dele em outros vídeos, você sabe, já falei, já cansei de falar aqui, mas hoje eu quero te trazer algumas outras coisas que talvez possam fazer uma ligação diferente, possam fazer você pensar de uma forma diferente a partir disso que eu vou te trazer aqui agora. Então tem um elemento aí que é importantíssimo dentro da teoria geral dos sistemas. Existem 2 forças que agem dentro de um sistema. Primeiro vamos definir sistema. O que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos. Eu já também sei que já defini isso, mas é sempre importante a gente citar de novo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e intradependente, em sinergia, na busca de um objetivo comum. E o que é sinergia? Sinergia é quando a minha energia, a energia do fulano, são somadas. O Ludwig von Bertalanffy tem uma frase dele que eu acho magnífico. Eu acho magnífica essa frase. Anota essa frase, porque essa frase é importantíssima dentro desse processo de compreensão sobre o trabalho das constelações e por que desse crescimento tão grande também. Ela nos ajuda a entender melhor esse crescimento tão grande também. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: foi uma das coisas que fez com que ele se movesse, com que o Ludwig von Bertalanffy fosse à frente e continuasse pesquisando, querendo entender muito mais. Ele, como biólogo, ele olhava para os sistemas à sua volta e ele dizia assim, tem essa planta, mas se essa planta aqui não nasceu do nada, se isso aqui não existisse, essa planta não existiria. Se não existissem as abelhas para polinizar, não existiria essa outra planta. E se ela não tivesse pego lá, o passarinho não tivesse pego lá, trouxesse para cá um elemento e tal, nada disso aconteceria. Ele viu que, na verdade, cada um dos sistemas
acabam, de alguma forma, cruzando com outros sistemas. E aí ele começou a perceber isso e ele falou assim, não, então tem uma coisa aqui que é essa sinergia que é criada, essa soma de energia que é muito maior do que a soma das partes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar a minha energia aqui agora, energia, a palavra que vem do grego quer dizer ação, movimento, se eu pegar o meu movimento agora e aplicar o meu movimento, aplicar a minha força, aplicar a minha coragem, aplicar uma série de elementos que são meus, aqui dentro de um processo, e você aplicar os seus, se eu fizesse sozinho, eu conseguiria um resultado. Se você fizesse sozinho, você conseguiria um resultado. Se nós somarmos a nossa força, esse resultado vai ser muito, mas muito maior do que a soma das nossas forças. É incrível isso, mas isso a gente chama de sinergia. Quantas vezes a gente utiliza isso nos trabalhos que a gente faz? Você já deve ter falado. O que é sinergia? Sinergia é essa soma. E a soma é maior do que a soma das partes. A soma da nossa energia é maior do que a soma das partes. Então, dá um conjunto muito maior. Agora, isso também tem um outro ponto que também é muito interessante. E aí ele diz uma outra coisa também. Ele diz, além disso, dessa soma, né, nós precisamos... Então ele falava desde o início, nós precisamos olhar para os sistemas não de forma isolada, nós temos que olhar para eles de forma global. Então esse foi o princípio de tudo. Aí ele chega nessa frase que eu te falei, mas ele percebe uma outra coisa também, que existem duas forças que agem dentro de um sistema. Uma, ele dá o nome de sintropia e a outra ele dá o nome de entropia. Uma tende a organizar o sistema, fazer com que o sistema se organize. A outra tende a desorganizar o sistema. Essas forças vão ser fundamentais para a gente entender por que as constelações vão continuar crescendo como elas estão. Você vai entender melhor isso lá. Você vai entender por que elas vão alcançar cada vez mais destaque a partir disso que eu acabei de te dizer. Isso que eu acabei de te dizer vai ser fundamental para você entender um pouco mais as coisas no final. Vamos até o final, porque aí você vai entender melhor isso. Bom, então tem duas forças. Agora, essas duas forças estão agindo o tempo inteiro. Elas agem dentro de um sistema. Agem dentro de um sistema. Mas quando a gente definiu o sistema, a gente disse que o sistema é um conjunto de elementos ali. Um conjunto de elementos forma um sistema. Portanto, nasce uma primeira lei. Então, não posso ter conjunto se eu não tenho elemento. Se eu não tiver elemento, não tem conjunto. Então, para ter um conjunto, eu preciso ter elemento. E aí o elemento define uma lei que é o seguinte: eu preciso de elementos. Os elementos compõem o sistema. Por menor que eles sejam, eles compõem o sistema. Esse é um nível de importância muito grande. Não é o tamanho do elemento que define a sua importância, é o fato do elemento existir. Só o fato do elemento existir define sua importância. Não tem nada a ver com o seu tamanho. Portanto, todo e qualquer elemento dentro do sistema é extremamente importante. E se ele faltar, isso traz um impacto e uma consequência dentro do sistema. Ponto. É assim. Agora, vamos pensar no relógio aqui. Imagina, você tira uma engrenagemzinha. É pequenininha, não vai fazer falta. Lógico que vai fazer falta. Se a engrenagem pequenininha não estiver ali, as outras engrenagens também não funcionam. Elas não funcionam. Então ele já previu isso. Olha, isso é o que o Ludwig von Bertalanffy fez. Mas eu vou te falar o que o Bert Hellinger fez, que foi espetacular. Aí é que está. Aqui, assim, o que ele fez? Ele se apropriou disso e trouxe isso para nós com uma luz incrível. Com uma luz incrível. Então aí ele olha para uma segunda lei. Qual é a segunda lei? Bom, o Ludwig von Bertalanffy, ele fala assim, bom, o elemento tem um nível de importância muito grande, mas sua ordem dentro do sistema é importante. Porque se aquela florzinha, se ela não existisse ali, talvez esta árvore não existisse aqui agora. Então, aquela florzinha que veio ali primeiro, ela tem um nível de importância enorme, não pelo tamanho dela, mas pelo fato dela ter vindo primeiro, ela tem um nível de importância muito grande para que essa outra se desenvolvesse. Aí vamos levar isso para dentro da família. Cara, se o teu pai não existisse, se a tua mãe não existisse, você não existiria, ponto final. É isso. Então, existe uma lei que nos fala de ordem e hierarquia. A ordem e hierarquia é importantíssima dentro do processo. A ordem de chegada faz toda a diferença do mundo. A ordem de chegada determina muitas coisas. Determina um grau evolutivo jamais pensado. Um grau evolutivo só alcançado porque este elemento existe. Se ele não existisse e se ele não tivesse chegado naquela hora, nada disso aconteceria. Então, essa ordem e hierarquia é extremamente importante. Depois, a gente tem essas forças agindo o tempo inteiro dentro do sistema. Então, o que essas forças vão fazer que aconteça dentro do sistema? O sistema, num determinado momento, vai se desequilibrar.
Não tem como, ele vai se desequilibrar. Ele está em crescimento, ele está em evolução. Qualquer pessoa que está crescendo, ela se desequilibra. Lembra quando você era pequenininho? Você está crescendo, você está em evolução, você vai se desequilibrar. Por um motivo ou outro, você vai se desequilibrar. Por inúmeros elementos que podem chegar aqui que vão te fazer se desequilibrar. Então, esse desequilíbrio faz com que se crie um outro movimento dentro do sistema. Um movimento, que é aquele movimento que a gente chama de homeostase, né? Uma tendência ao equilíbrio. Eu sei que você já sabe todas essas coisas. Imagino que você saiba. Mas talvez nunca tenha pensado nelas fazendo essas pequenas comparações aí. Então veja, aí tem um determinado momento que busca-se o equilíbrio novamente. Busca-se restabelecer o equilíbrio dentro de um sistema. Ótimo. O que o Bert Hellinger fez? Ele olhou para tudo isso, estava à disposição. Ludwig von Bertalanffy falou, tá aí. Agora nós podemos usar esse negócio aqui. A engenharia usa, a medicina usa, a física usa, todas as áreas utilizam. E isso vai definir o segundo motivo, olha que legal. O segundo motivo pelos quais as constelações têm tanto destaque assim. Então veja, estava lá à disposição. Ninguém tinha pegado até aquele momento para trazer para os relacionamentos. Brilhante o Bert Hellinger, brilhante, não fosse ele. Talvez a gente não tivesse avançado tanto em termos de trabalho com pessoas. Porque aí o que ele vai? Ele vai lá e faz, pega aquilo lá e traz para dentro dos relacionamentos. E quando ele traz para dentro dos relacionamentos, o que ele faz? Ele começa a aplicar aquilo que a gente chama de ciência. Queira você ou não. Se você acredita, não acredita nisso, aí você tem que estudar o que define ciência. Não é? Aí o que ele faz? Ele começa a observar, faz determinadas suposições, né? E joga com essas suposições e aí ele traz determinados argumentos. E esses argumentos se provam na prática. Então ele começa a provar isso tudo na prática. Então ele pega tudo aquilo e traz para dentro dos relacionamentos. E dentro dos relacionamentos a gente vê o seguinte, que ele descobre muitas coisas. Aí ele descobriu muitas coisas. Como essas leis funcionam dentro de cada relacionamento. Como é que essa lei de pertencimento e exclusão, ela afeta você e sua família? Como é que ela afeta seu relacionamento de casal? Como é que ela afeta sua relação com o dinheiro? Sim, porque essa primeira lei de pertencimento e exclusão vai afetar, inclusive, sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com o sucesso, com a felicidade. Afeta tudo isso. Aí ele faz, o que ele vê? Ele vê também que a ordem e hierarquia, que é quebrada dentro das famílias, porque a família é um grande sistema, é o nosso sistema de origem. Se isso é quebrado dentro da família, isso vai desequilibrar uma série de coisas e vai trazer impacto para os próximos relacionamentos que a gente tem. Então ele começa a perceber que essa relação que a gente tem entre pai e mãe, ela é algo importantíssimo. Coisas que Freud já havia visto, que a psicologia já havia visto. Ele também se apropria das coisas da psicologia e traz para dentro. Então ele fala, pô, se a gente tem à disposição, vamos usar. Né? Um grande alquimista, onde ele vai pegando as coisas e vai dizendo, vamos usar, vamos utilizar isso é bom, vamos utilizar essas coisas. Eu sou um grande defensor dessa visão. E sabe, aí é que a gente entende toda essa abordagem. Você quer saber mais? Se você quiser saber mais de tudo, todas as abordagens que estão contidas dentro das constelações, desse caminho, dessa trajetória de abordagem, eu vou deixar um vídeo para você aqui, entra aí, você vai saber um pouquinho mais nesse vídeo, sobre o caminho que ele seguiu para chegar até aí. Mas ele foi se apropriando de várias abordagens também e foi colocando isso, somando. Então ele fala assim, Abraham Maslow, você tem aí algo para somar? Sinergia, pega e soma aqui. Eric Berne, você tem algo para somar? Pá, soma aqui. Arthur Janov, você tem algo para somar? Pá, soma aqui. Então ele foi somando todas essas coisas. E aí nós chegamos no segundo motivo pelo qual as constelações crescem tanto. Porque elas podem ser aplicadas em qualquer área que envolva interações entre os elementos. E se diz, mas qual área que envolve interações entre os elementos? Todas as áreas da ciência envolvem interações entre os elementos. Em qualquer área, qualquer pessoa interage o tempo inteiro. Ninguém é uma ilha, nós não estamos fechados. Aí você fala assim, mas é aquele cara que mora lá na floresta, que é um ermitão. Ele está interagindo com alguém. Mesmo quando você não tem ninguém por perto, você está interagindo com alguém. Com quem? Com os espíritos. Porque o Bert Hellinger vem e fala dos mortos, aí as pessoas, meu Deus, isso aqui tem a ver com o espírito. Não, o que ele fala é a mais pura realidade. Escuta, vou te fazer uma pergunta, seja bem honesto. O fato, se você já perdeu alguém que você ama,
Essa pessoa que morreu, ela deixou de existir para você? Deixou de existir dentro de você um sentimento? Deixou de existir dentro de você as frases que ela colocou, as coisas que ela fez e as coisas que ela não fez? Os ditos, os não ditos, os segredos que existiam, isso deixa de existir? Não. Tudo isso cai dentro dessa abordagem. Então tudo isso tem a ver com essas interações. Aí ele fala, caramba, então essas interações são interações com pessoas lá do passado. Interações que talvez nem eu saiba que eu poderia ter, mas eu tenho. Aí vem a ciência e diz o seguinte, olha, não é só o genoma, tem algo que vai além do genoma. Epigenética, a epigenética vem e fala, ó, tem algo que está além do genoma. E aí eu não estou inventando nada, não é uma questão esotérica, entende? Não estou falando que, então o morto, a gente interage com o morto, lógico, eu interajo com a minha mãe o tempo inteiro. Minha mãe vai viver em mim enquanto eu viver. É uma ilusão achar que não, ela vai viver em mim. Então essa interação, ela existe. E aí o que acontece? Isso vai para todas as áreas. Aí sabe o que acontece? Os professores dizem, nós podemos usar isso com os nossos alunos. Vai trazer muito mais qualidade no relacionamento com os nossos alunos. Vai trazer muito mais qualidade de vida para os professores, muito mais qualidade de vida para os alunos. Então por que nós não vamos utilizar isso? Já que a escola é um sistema que está interagindo com outros sistemas. Os sistemas interagem entre si. A escola interage com o sistema familiar. Não tem como, ela está interagindo. Na saúde, então, pode ser utilizado. Vai ser utilizado no direito. Por que está sendo utilizado tanto no direito? Aí eu vou te falar que tem a ver com o terceiro motivo. Então, o segundo motivo é esse. Você pode usar em qualquer área. Sério? Sério, você pode usar em qualquer área e em qualquer tipo de relacionamento. Não importa qual seja a sua formação. Se você for buscar informações sobre as constelações, você vai diminuir o nível de conflitos. Você vai destravar inúmeras áreas da sua vida. Você vai desbloquear inúmeras coisas na sua vida. E mais bonito, você vai trazer muito mais qualidade dentro dos seus relacionamentos. Olha que magnífico isso. Maravilhoso. Maravilhoso esse tipo de coisa. E aí a gente vai para um terceiro motivo. Esse terceiro motivo, eu falei para você que tinha a ver com aquelas duas forças que estavam agindo lá dentro. De uma forma ou de outra, eu já te dei uma pista, mas eu quero agora abrir mais, ampliar mais a nossa visão sobre isso. As constelações vão continuar crescendo e vão crescer cada vez mais, uma vez que eu tenha te falado sobre as áreas onde elas estão. Mas vão crescer cada vez mais a partir disso que eu vou te colocar aqui agora. Elas apresentam soluções nunca antes imaginadas ou reconhecidas. Quando é que a gente pode mudar alguma coisa? Só quando a gente reconhece algo. As constelações nos ajudam a reconhecer muitas coisas. Às vezes elas nos ajudam a reconhecer coisas que durante 10 anos num processo terapêutico a gente não conseguiu. Que durante 10 anos dentro de uma empresa a gente não conseguiu reconhecer. Sabe? Por que ela está sendo utilizada dentro das empresas? Porque quando você vai lá e faz uma constelação dentro da empresa, nossa, quando o cara bate o olho, ele fala assim, cara, como é que eu nunca tinha visto isso? Por quê? Porque ele não está olhando localmente, ele está olhando globalmente e ele está olhando para a energia total do processo, não apenas para uma parte da energia. Você olha para uma parte de uma energia, você está olhando para pouca coisa que está sendo trabalhada ali. Quando você tem que olhar para toda a energia contida dentro do processo. Se você faz uma análise de toda a energia contida dentro do processo, você se aproxima muito mais de uma solução melhor para aquele processo. E aí o mais bonito de todos, sabe o que é mais bonito? Ele traz resultado. As constelações trazem resultados fantásticos na vida de alguém. Resultados que uma pessoa nunca imaginou que ela pudesse ter. Resultados no relacionamento com seus pais, resultados no relacionamento com dinheiro, resultado no relacionamento com os filhos, resultado no relacionamento de casal. Traz resultado. Quando você olha para dentro de uma escola que tem uma postura sistêmica, que tem uma visão sistêmica, que utiliza essas leis com muita propriedade, é uma escola onde os alunos vão melhor, vão representar melhor aquela escola, vão ter melhores resultados na vida deles. Quando você utiliza isso dentro de uma empresa, dentro de equipes, isso vai trazer resultados que você nunca imaginou que pudesse trazer resultados. Quando você traz para o judiciário isso, quando você leva para o judiciário, você põe dois pais que estão discutindo lá, que estão discutindo quem vai ficar com o filho, quem não vai ficar com o filho, brigas e mais brigas, quando eles olham para o sistema, não de forma isolada, não olhando apenas para ele, mas quando ele olha para ele, para o filho, para a mulher, para a família da mulher, para a família dele, quando ele olha para esse conjunto, ele fala,
Nossa, como eu não tinha visto isso aqui antes. E aí ele, naquele momento, vem um reconhecimento de que talvez aquele não seja o caminho mais adequado. E aí as soluções se apresentam de uma maneira brilhante. Entende? É por isso, então, nós temos 3 motivos. E aí, o que eu te disse sobre aquelas forças, quero te dizer uma coisa. Não importa o momento que você passa. Não importa. Esse momento que você passa, se é um momento magnífico, se é o melhor momento da sua vida, um dia ele vai se desestabilizar. Eu não estou jogando praga aqui, não. Eu sei que é assim. Assim é porque assim é no sistema. O sistema está funcionando. Está funcionando. Vai ter um momento que ele vai se desorganizar por um motivo ou outro. Ele vai ter um determinado movimento que vai fazer com que ele se desorganize. E quando ele se desorganizar, ele vai querer o equilíbrio de novo. Então isso vai acontecer na nossa vida? Vai. E às vezes, para uma solução adequada para isso, seja reconhecer alguma coisa que não está legal ali dentro. E as constelações nos ajudam nesse sentido. Então, isso vai crescer muito mais. Por conta dessas forças que agem dentro do sistema. Vai crescer muito mais. Por que vai crescer muito mais? Porque, na verdade, as objeções vão caindo aos poucos. Sabe por que vão caindo? Porque as pessoas tinham opiniões. Opinião é opinião. Opinião todo mundo pode ter. A opinião, ela não é verificável. A opinião, ela não precisa ser verificável. Eu discuto opinião e quando eu vou discutir opinião, eu vou para onde? Para conflito, é isso que eu vou. Mas agora, quando a gente tem argumentos, quando a gente tem provas, quando uma pessoa vai lá, pega e argumenta aquilo e tem uma prova e ela verifica o resultado daquilo, ela diz, cara, como não usar? Depois que você viu algo, não dá para você dizer que você não está vendo mais. Entende? Algumas pessoas até dizem assim, eu fiz uma constelação, mas não teve resultado. Sabe por que não tem resultado? Não tem resultado porque muitas vezes o que ela viu na constelação não era o que ela queria, mas era aquilo que estava dentro do sistema. As pessoas às vezes vão buscar uma constelação porque elas querem a pílula da felicidade, a pílula do Matrix, entende? Então, aquela pílula que vai trazer uma felicidade para ela, que ela vai se sentir... Não, não é assim. A constelação mostra exatamente aquilo que está contido dentro de um sistema. E quando a gente reconhece aquilo, a gente tem agora possibilidades na vida. Grandes possibilidades se abrem. Aí uma pessoa me perguntou, mas e isso aí depois tem resultado na família? Lógico, porque uma vez que você altera algumas coisas aqui dentro de você, a forma como você olha para o mundo já se altera. A forma como você se relaciona com o mundo já se altera. Se fosse só isso, estaria bom. Mas é óbvio que existem outros elementos que acompanham uma constelação, que trazem elementos para dentro de uma constelação que ajudam as coisas a se estabilizar de uma forma muito maior. Então esse reconhecimento maior de tudo isso, nossa, traz muito mais tranquilidade, traz muito mais equilíbrio, traz muito mais paz e condições para que esse sistema continue andando e continue trabalhando, sabendo que um dia ele vai se desequilibrar de novo. Então, escreve o que eu estou te falando. As constelações nem começaram ainda a ter o seu destaque neste país. Elas vão ter muito mais destaque, porque estão tendo destaque no mundo inteiro, e aqui não é diferente. E nós saímos na frente, e em alguns momentos a gente saiu na frente, por exemplo, como foi no judiciário. Bom, olha, quero te falar uma outra coisa também agora. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Pensando em tudo isso, eu preparei para você um trabalho. É um trabalho que chama Constelando Seu Futuro. Vou deixar aí embaixo um link, você entra, participa. É um workshop gratuito. Você vai participar desse workshop gratuito e eu tenho a certeza de que você vai perceber a força, só a força que existe em determinados exercícios e práticas que eu vou aplicar durante uma semana. É uma semana de exercícios e práticas onde a gente vai aplicar as leis sistêmicas e a gente vai medir o resultado que está lá, tá bom? Foi isso por hoje, tá aí o link, tá aí embaixo. Vou deixar o link na descrição, entra lá, se inscreve e a gente se vê num próximo vídeo também, tá bom? Vou deixar mais 2 vídeos aí para você, 2 playlists, na verdade, uma playlist de constelação e uma playlist de terapia no nosso dia a dia. Foi isso por hoje, um grande abraço, fica com os 3 motivos aí. Até mais, valeu, tchau.